Glória ao nome de Jesus, eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o vídeo da mensagem bíblica. Já pegue tua Bíblia aí, tá bom? Abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, tá bom? Vamos ler dos versículos 14 a 18 e depois 23 e 24. Hoje o vídeo é até um pouquinho mais interessante e importante, porque hoje vamos falar sobre verdadeira adoração. O que é um verdadeiro adorador? O que é um falso adorador? Biblicamente falando. Então hoje nós iremos aprender sobre verdadeira adoração diante da Bíblia. Será que você é adorador só porque você dá glória? Será que você é adorador só porque você canta? Só porque você prega? Porque você dá aleluia? Porque você fala em língua estranha? Porque você pula? Será que você é verdadeiro adorador só porque faz isso? Hoje nós iremos descobrir, tá bom? O que é verdadeira adoração, biblicamente falando, tá bom? Bora lá. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, aí, abrindo ela em João 4, 14 a 18, depois 23 e 24, eu vou estar apresentando esse livro aqui, ó. Tá bom? Cristianismo Simplificado, do Augustus Nicodemos. Respostas diretas a dúvidas comuns. Vou estar lendo o resumo dele, tá bom? Se eu errar, me perdoe que, olha, o plastiquinho fica bem na frente, apagando as letras. Mas bora lá. Bora lá. Após a excelente repercussão de Cristianismo Descomplicado, Augustus Nicodemos apresenta Cristianismo Simplificado, obra em que o autor prossegue em sua jornada de apresentar de modo compreensível os principais tópicos da fé cristã e suas aplicações no dia a dia. Seu método é simples, mas não menos eficaz. Questionamentos complexos no campo da fé são respondidos de forma leve, objetiva, coloquial e acessível, aproximando a teologia do cristão leigo. O que significa negar Jesus? Como escolher a melhor igreja? Como a igreja deve lidar com o dinheiro? Religião pode se misturar com política? Por que, como e com que objetivo a igreja deve disciplinar os desobedientes? Mulheres podem ser ordenadas ao ministério pastoral? Como devo enxergar a Igreja Católica Apostólica Romana? E o que será a marca da besta? São apenas alguns dos assuntos que Nicodemos não se furta a responder neste livro aqui. Tá bom? Então esses questionamentos são respondidos aqui neste livro. Irmão Cleberson, eu quero comprar. R$60. Tá bom? Irmão Cleberson, você dá esse livro? Dou com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu. Tá bom? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, aí levar um louvor, uma palavra, na compra de no mínimo um livro, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora para cima para o conteúdo de hoje. Roda a vinheta. Não tem vinheta. É forte demais. Bora para cima. Abriu aí tua Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 14 a 18 e depois 23 e 24. Lembrando, hoje vamos tratar sobre verdadeira adoração. Bora lá. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. 15.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. 23. Agora. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Capítulo 4 de João, eu já falei alguns vídeos atrás. Capítulo 4 de João é o único texto que Deus vai apresentar o que é adoração ou verdadeira adoração de forma teórica, explicando ponto a ponto. Toda a Bíblia, ela vai manifestar o que é verdadeira adoração. Porém, só aqui em João 4, Jesus vai nos ensinar o que é verdadeira adoração, ponto a ponto. Toda a Bíblia, ela vai tratar verdadeira adoração de uma forma prática. O que é uma verdadeira adoração de uma forma muito simples falando? Verdadeira adoração é quando o ser humano ele tem um profundo desejo por Deus. Ele tem um profundo desejo de se relacionar com Deus. Isso você vê em toda a Bíblia. Desde Adão, você vê que Deus descia no Éden para se comunicar com o homem, conversar com o homem ao findar da tarde. Depois que o ser humano peca, você pode ver que vem Enos e começa a invocar o nome do Senhor. Começa a partir dali a prestar um certo culto para voltar o relacionamento que eles haviam perdido com Deus. Você verá Abraão, Deus chamando Abraão, pedindo para ele sair da sua parentela, sair da sua terra, e Abraão obedecendo a palavra de Deus, só que não só ficou por aí. Abraão ainda vai provar para Deus que o ama de uma forma tão íntima, de uma forma tão ímpar, ao ponto de Deus pedir o seu filho e Abraão ir sacrificar o seu filho acreditando que Deus poderia ressuscitar. Veja bem o que eu estou explicando. Estou falando que verdadeira adoração não apenas se consiste em um desejo dentro, mas se consiste também em práticas externas, aonde você prova o amor que você sente por Deus. Como Abraão provou que crê em Deus? Como Abraão provou que amava a Deus? Obedecendo a Deus, oferecendo o seu filho, que o próprio texto diz em Gênesis 22, Deus falando com Abraão: pega o teu filho, quem tu amas. Quem estava falando ali não era Abraão, quem estava falando ali não era Sara, quem estava falando ali era o Deus que conhecia Abraão por dentro e disse para ele: pega o seu filho que você ama, eu sei que você ama muito, ao ponto dele ter tomado o meu lugar. Só que agora chegou o momento chave de você provar que realmente me ama. E como que é que eu vou fazer isso? Pega aquilo que você mais ama. Sacrifica para mim. Só assim você vai provar que realmente eu estou no ápice da sua vida. E se você ler a história, Abraão faz isso. Abraão vai pegar o seu filho para sacrificá-lo, mas um anjo interrompe.
Então entenda bem que verdadeira adoração, ela não só se consiste em um desejo dentro. Eu amo a Deus. Não. Mas também se consiste em práticas externas, onde você todos os dias pratica certas coisas como prova desse amor. Você também vai se lembrar de Moisés. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés ali é o pastor daquele grande povo que está no deserto, e chega um certo ponto da intimidade de Moisés com Deus, que ele ama tanto a Deus, mas ama tanto a Deus, que Deus fala para Moisés: Moisés, se eu andar no meio desse povo, eu vou matar eles. Se eu andar no meio deles, Moisés, eu vou acabar um por um. Olha o que Deus fala de Moisés e depois o que Moisés fala de Deus. Moisés, eu gostei tanto do seu jeito, vamos fazer um trato aqui? Faz o seguinte, eu acabo com todos eles e a partir de você eu faço uma nova nação. Olha o que Deus está falando para Moisés. Eu gostei tanto do seu modelo como adorador que eu estou escolhendo aqui, eu estou debatendo com você, conversando com você. Vamos destruir todo esse povo? Eu vou destruir todo esse povo e a partir de você eu faço um novo povo, porque eu gostei muito do seu modelo como verdadeiro adorador. Eu fico imaginando, irmão, já pensou se Deus fizesse essa proposta hoje para cada um de nós? Não entendi, irmão Clebson. Qual a proposta? Um exemplo, ele pega Moisés e diz: eu gostei tanto do seu modelo que eu quero fazer de você um novo povo. Eu gostei tanto do seu modelo de verdadeiro adorador que a partir de você eu quero fazer um novo povo. E eu imagino se Deus ele resolvesse destruir todos os crentes, mas fizesse a partir de você um novo povo crente. Que nível espiritual esse povo teria? Que nível de conhecimento bíblico esse povo teria? Se todo esse povo fosse feito a partir do seu modelo de crente. Que tempo de oração, quanto tempo de oração esse povo ficaria diante de Deus? Lembrando, Deus pega Moisés e diz para Moisés: eu quero destruir esse povo e a partir de você fazer um novo povo. Se Deus fosse fazer isso hoje, que nível espiritual o povo teria se ele fosse feito a partir de você? Deus decidisse destruir todos os crentes da face da terra, mas a partir de você fazer uma nova nação. Qual nível de conhecimento bíblico esse povo teria? Quanto tempo de oração esse povo teria? Qual nível espiritual esse povo teria? Esse povo jejuaria? Opa, não pode. Esse povo jejuaria? Diz para mim, diz você aí para mim, é a partir de você que está sendo feito um novo povo. Mas por que eu trago essa reflexão se tratando de verdadeira adoração? Só para você ver que verdadeira adoração não se consiste apenas em grupo, mas se consiste também no individual. Que nível espiritual você está hoje? Que tipo de verdadeira adoração é essa que você não prova para Deus que o ama? Repara bem que Deus fala para Moisés que quer fazer a partir dele um novo povo. E olha o que Deus vai falar para Moisés quando Deus fala assim: eu envio um anjo, eu quero colocar um anjo no meio do povo para guiar o povo. Moisés fala: se o Senhor enviar anjo, nem me faça sair daqui. Eu quero que a tua presença vá conosco. Porque a única coisa que distingue o seu povo dos outros povos da terra é a tua presença. Oh, que coisa gloriosa, irmão. Olha o que Moisés está dizendo. Ó Deus, a única coisa que distingue, que faz diferença do teu povo para o restante dos povos da terra é a tua presença. A tua presença aqui no meio, o seu poder aqui no meio, é a única coisa que faz a diferença. Então não me venha enviar anjo, eu quero a tua presença, eu quero a
tua glória. Irmão, chega um capítulo, se não me falha a memória, capítulo 32 ou 33, se não me falha a memória, versículo 14, que Moisés chega para Deus para dizer isso: Deus, eu quero a tua presença, ao ponto de se tornar inquieto. Isso mesmo, inquieto. Moisés era o tipo de adorador que, enquanto não sentisse mais e mais a presença de Deus, ele não parava de orar. Enquanto ele não sentisse mais e mais a presença de Deus, ele não parava de se consagrar. E ele disse para Deus: eu não quero anjo, eu quero a sua presença. E no versículo de número 14, Deus vai responder: tá bom, Moisés, eu vou com vocês para lhe dar descanso. E descanso ali não era porque o físico de Moisés estava cansado, não. Descanso ali é porque Moisés era inquieto, ao ponto dele querer alcançar mais e mais de Deus. E o que Deus dá com resposta é: tá bom, Moisés, aquilo que você tanto busca, você vai ter a minha presença mais perto de você. Oh, meu irmão, que privilégio é esse? Que Deus hoje coloque essa inquietação na sua mente, essa inquietação na sua alma. Você não para enquanto Deus não se revelar para você. Você não para de orar enquanto Deus não se revelar para você. Você não para de louvar enquanto Deus não se revelar para você. Você não para de jejuar enquanto Deus não se revelar para você. Você não para de ler a Bíblia enquanto Deus não se revelar para você. Que essa inquietação que estava em Moisés passe para dentro de nós hoje, e que a presença de Deus dia após dia venha ficar cada vez mais forte dentro de nós. Então repare bem que no Antigo Testamento, nós estamos falando sobre verdadeira adoração, um profundo desejo dentro, mas ao mesmo tempo práticas que comprovem que esse desejo é verdadeiro, como forma de amor. Então você vê que eram pessoas que diziam: eu amo a Deus, mas provava que amava a Deus no seu dia a dia, com práticas de oração, práticas de sacrifício, práticas de consagração, a prática de guardar a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, o conhecimento de Deus. Isso era provas que eles davam para amar a Deus. E agora nós estamos aqui no Novo Testamento, a qual Jesus está conversando com a mulher samaritana. E ele começa a conversa com a mulher samaritana pedindo água. Mulher, dai-me água para beber. E a mulher toma um espanto. Ela diz assim: como sendo tu, judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? E eu já expliquei o porquê que ela fala isso em um outro vídeo, só que só vou dar uma pincelada aqui, tá bom? Quando a mulher ela toma esse espanto: como sendo tu um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque havia uma legislação dos judeus, que os judeus não poderiam usar prato de samaritano, colher de samaritano, copo de samaritano, bacia de samaritano. Não poderia usar nenhum utensílio de samaritano. E o que Jesus está pedindo? Água. A mulher vê que Jesus não trouxe nenhum utensílio para pegar água, mas ele está pedindo água para a mulher. Ou seja, se Jesus não trouxe nenhum utensílio, vai ter que quebrar a lei, porque vai ter que usar o utensílio da mulher, que seja um copo, que seja uma bacia, que seja qualquer coisa, vai ter que usar o utensílio da mulher. Então Jesus pede água para a mulher samaritana: mulher, dai-me água de beber. Ela então o repreende e diz: como sendo tu um judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, você não sabe da lei que foi estabelecida, que nós não podemos usar nenhum utensílio de vocês, e vocês não podem usar nenhum utensílio do nosso povo? Jesus então ele quebra o protocolo. Jesus ele mostra para essa mulher que ele quer usar aquilo que a religião rejeita. Oh glória! Eu vou repetir para você. Jesus mostra para essa mulher que ele quebra essa lei, que não é uma lei de Deus,
mas uma lei criada pelo homem. Ele diz para essa mulher: mulher, dai-me água para beber. No dai-me água para beber, Jesus está dizendo: eu quero usar aquilo que a religião rejeitou. Só uma pincelada. Talvez você tenha um comportamento, jeito de pregar, jeito de louvar, jeito de dar glória, jeito de dar aleluia, jeito de evangelizar, jeito de visitar, que às vezes foi Deus que te deu esse jeito. E às vezes você foi excluído pela religião. Às vezes a religião quer te colocar para fora, não te dá mais oportunidade para exercer aquilo que Deus te deu. Só que eu, como mensageiro do Senhor aqui nesse dia, te digo, do mesmo jeito que Jesus pediu água para a mulher samaritana, dizendo: dai-me água para beber, eu quero usar aquilo que a religião rejeitou. Jesus está dizendo para você: eu quero usar aquilo que a religião rejeitou. É esse seu jeito mesmo de pregar que eu quero usar. É esse seu jeito de louvar que eu quero usar. É esse seu jeito de dar glória, de dar aleluia, de evangelizar, de visitar que eu quero usar. Eu quero usar aquilo que a religião rejeitou. Ele então conversa com essa mulher e a mulher então toma esse choque. E dentro da conversa, ele vai dizer: ô mulher, por que você não quer me dar água? Se você soubesse quem é que fala contigo, se você soubesse, me pedisse a água que eu tenho, eu lhe daria essa água e nunca mais você teria sede. Que é o versículo de número 14, que nós lemos: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ô glória! Primeiro, que água é essa que Jesus tem? Que água é essa que ele está falando para uma mulher que, se ela beber, ela nunca mais vai ter sede? O nome dessa água significa palavra. O nome dessa água significa palavras de Deus, conhecimentos de Deus, pensamentos de Deus, sentimentos de Deus, que Jesus carregava como um filho de Deus. E ele está dizendo para a mulher: mulher, aquele que beber da minha água, aquele que beber da minha palavra, aquele que beber dos meus ensinos, nunca mais vai ter sede. Lembre-se bem, água no texto aqui significa palavra. Palavra de Deus, conhecimento de Deus, ensinos de Cristo, pensamentos de Deus, sentimentos de Deus. E Jesus está dizendo para essa mulher: aquele que beber dessa água nunca mais vai ter sede. Irmão querido, irmã querida, todo ser humano, ele é composto de pensamentos, sentimentos e emoções. E a melhor forma de transformar os seres humanos é mudando o seu pensamento, mudando os seus sentimentos, mudando suas emoções. Mudando essas três coisas, o comportamento muda. E para que Jesus veio à Terra? Se não para mudar o comportamento do ser humano. Ele aqui está pegando uma mulher totalmente decaída na sua moralidade. Ele está pegando uma mulher que é a escória da sociedade, já teve 5 maridos e o que ela está não é dela. Jesus está pegando esse tipo de pessoa e está dizendo: mulher, se você beber da minha água, se você beber da minha palavra, se você beber dos meus pensamentos, se você beber dos meus sentimentos, você nunca mais vai ser a mesma mulher. Eu tenho o poder de mudar o seu pensamento, de mudar sua palavra, de mudar seu comportamento, mas para isso você tem que beber da minha água, para isso você tem que ingerir a minha água. Quando você beber da minha água, o seu pensamento vai ser mudado, seu sentimento vai ser mudado, seu comportamento vai ser mudado. Por quê, irmão Kleber? Isso é simples. Se Jesus está dizendo para ela beber do seu pensamento, do seu sentimento, da sua palavra, do seu conhecimento, é que Jesus quer implantar nessa mulher um novo conhecimento, um novo pensamento, um novo sentimento, que a partir daí, se ela beber, já não
não é mais ela que vive, mas é Jesus que vive nela. Se ela beber, já não é mais ela que vive, mas é Deus que vive nela, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no Novo Testamento em uma das suas cartas: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Paulo deixou seus pensamentos, deixou sua própria água, deixou seus sentimentos e começou a beber da água de Cristo, começou a beber dos pensamentos de Deus, começou a beber dos sentimentos de Deus, e a partir daí, um homem que antes perseguia crente, agora é perseguido por amor a Deus. Que essa água hoje entre no seu lar, que esse pensamento hoje entre na sua vida, esse sentimento entre na sua vida. Pegue a água, meu querido irmão, olha o que é a água. Pegue a água, beba da água, coma da água, mude seus pensamentos, mude seus sentimentos, mude seu comportamento. Isso só vai acontecer se você beber da água, que é a palavra do nosso mestre, que é a palavra de Deus. O que Jesus ainda diz no versículo de número 14 é muito interessante, porque ele diz que aquele que bebe da água faz se tornar dentro dessa pessoa uma fonte, correto? Que é isso que está no versículo de número 14. Olha aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Coisa gloriosa. Água, uma coisa menor, gerando uma coisa maior, que é fonte, correto? Você há de conver comigo que quando você vai pegar água, você pega às vezes ela num copo, né? Olha, copo do Dragon Ball é forte. Você pega copo, uma coisa menor, e você vai a alguma coisa maior, torneira, filtro, fonte, correto? Só que aqui no texto está sendo o contrário. O que Jesus está dizendo é que a água vai gerar fonte. A água, que é uma coisa menor, vai gerar dentro de todos que a beberem uma coisa maior, que é fonte. E é aqui que nós aprendemos a profundidade da água, a profundidade da palavra. Você sabia que você pode fazer o curso básico da água, o médio da água, o bacharel da água, doutorado da água, mestrado da água, PhD da água? A fonte, ela nunca para de jorrar. Você pode ter lido a água 500 vezes. Não existe um ser humano na face da terra que diga: eu já alcancei as profundezas da água. Não tem mais o que ser revelado para mim. Não tem esse ser humano. O que Jesus está dizendo é: meu filho, quanto mais você bebe, quanto mais você bebe dessa água, mais a fonte jorra. Quanto mais você bebe dessa água, mais eu me revelo para você. Quanto mais você bebe dessa água, mais eu te dou conhecimento das coisas espirituais. É isso que Jesus está falando. A água gera fonte. Não existe ser humano que diga: eu alcancei as profundezas da água. Não, meu querido. O negócio é o seguinte: quanto mais você bebe, mais tem para beber. Quanto mais você cava, mais tem para cavar. Quanto mais você bebe, mais conhecimento você tem sobre as coisas espirituais. Segue um conselho: bebe da água. Bebe da água para ter mais ainda conhecimento das coisas espirituais. Um outro ponto aqui sobre a água gerando fonte, nós já sabemos agora o que há água no texto, amém? Água, palavra, água, conhecimento de Deus, sentimento de Deus, pensamentos de Deus. É a melhor forma de mudar uma pessoa, é quando ela deixa os seus pensamentos e começa a beber dos pensamentos de Deus, dos pensamentos de Cristo. Nasce ali uma nova pessoa, é batizada ali uma nova pessoa, né? Com uma nova mente. Agora, o que é essa fonte?
gerada pela água. Para você descobrir o que é essa fonte gerada pela água, o próprio texto ele explica. Se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então essa fonte aqui não jorra para o terreno, correto? Essa fonte jorra para o eterno. Então, dentro do ponto que a fonte aqui jorra não para o terreno, mas para o eterno, o que nós deveríamos compreender? Que quando Jesus ele vem à Terra e ele apresenta essa água, ele apresenta essa água falando do quê? Do Pai, das coisas celestiais, da morada futura. Então, quando Jesus ele prega a água para alguma pessoa, ele prega a palavra dele, a palavra de Deus para alguém, gera nessa pessoa um desejo de conhecer o céu que Jesus está pregando. Gera nessa pessoa um desejo de conhecer o Pai que Jesus está falando. Então essa fonte que não jorra para o terreno, mas jorra para o eterno, é justamente um desejo de conhecer a Deus. Um desejo de conhecer a mansão celestial, um desejo de conhecer o céu, um desejo de conhecer as coisas sobrenaturais. É isso que a água faz. Quando nós falamos da água, falamos da palavra de Deus, gera nas pessoas um desejo de conhecer o Pai da palavra, o Deus da palavra, o céu da palavra, as coisas sobrenaturais da palavra. Então essa fonte aqui é um desejo de conhecer a Deus, um desejo de conhecer as coisas sobrenaturais, um desejo de conhecer a nossa futura casa. É isso que é a fonte. Irmão Cleberson, como é que eu sei que eu sou um verdadeiro adorador? De uma forma muito resumida, é simples. É só você ver se o seu desejo ou a sua fonte chamada alma está jorrando para o eterno. Se ela só estiver jorrando para o terreno, querido irmão, você pode estar indo para a igreja há 10, 15 anos, você ainda é um falso adorador. Mas no dia que essa fonte chamada alma estiver jorrando para o eterno, do jeito que está aqui, que você realmente tiver um desejo intenso por Deus, um desejo intenso pelas coisas sobrenaturais, um desejo intenso pelo céu, saiba que nesse dia nasceu um verdadeiro adorador, porque bebeu da água e dentro de você nasceu um desejo de conhecer a Deus, nasceu um desejo de conhecer o Pai, nasceu um desejo de conhecer as coisas sobrenaturais. Então a melhor forma de saber se eu sou um verdadeiro ou um falso adorador é simples. Olhe para a sua alma, veja se ela está jorrando apenas para o terreno ou ela jorra para o eterno. Essa é a melhor forma de saber se você é um verdadeiro ou um falso adorador. Sua fonte chamada alma está jorrando apenas para o terreno ou ela também jorra para o eterno? Amém? Detalhe, a sua sede define de quem e de onde você pertence. Grava muito bem isso. A sua sede define de quem e de onde você pertence. Se você só tem sede pelas coisas terrenas, você é daqui. Se você só tem sede pelas coisas materiais, você é daqui. Se você só tem sede por bens daqui, você é daqui da terra. Agora, se você desfruta esses bens, mas o seu desejo é por ele, é para estar lá, é conhecer as coisas sobrenaturais, a sua sede define de quem e de onde você pertence. Se o seu desejo está jorrando para lá, quer dizer que você é dele, que você é de lá. Você está aqui, mas não é daqui. Bora continuar, porque o vídeo já está em 34 minutos. Bora para cima. Então você vai ver agora que nós sabemos o que é aí a água, que é a palavra, conhecimento de Deus, amém? Pensamentos de Deus, fonte, desejo gerado pela palavra, de conhecer a Deus e as coisas sobrenaturais,
você vai observar no texto que Jesus fala assim, só para fazer um teste, para ver se essa mulher quer se tornar uma verdadeira adoradora mesmo. Chama o teu marido. E no momento, ela estava com uma pessoa, só que não era dela. E ela responde para Jesus de uma forma muito sincera: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: olha, passou no teste. Você teve 5. E o que você está agora não é seu. Então você vê que essa mulher, ela mostra um arrependimento. Isso mesmo. Ela mostra um arrependimento para se tornar uma verdadeira adoradora. Dentro disso, irmão e irmã, que eu já falei aqui, desde o começo, sobre água, sobre desejo, sobre fonte jorrando para a eternidade. Se você vê que você ainda não tem essa fonte, hoje chegou o dia de, assim como essa mulher, você se arrepender da sua vida cristã errada que você está vivendo. Chegou o dia de você parar de ser falso adorador. Chegou o dia de você parar de ser falsa adoradora, se arrepender dessa vida errada e começar a viver de uma forma correta. Primeiro, bebendo da água. Segundo, não se preocupe, de uma forma natural, essa água, palavra de Cristo, vai gerar dentro de você um desejo pelo céu. E sabe o que é que eu vejo aqui também nessa mulher? Um conflito interno, porque nesse tempo aqui, quem ensinava para as mulheres o que era verdadeira adoração ou o que era um culto a Deus era o marido. Nessa época aqui era o marido. E essa mulher aqui, o que ela quer saber? Sobre verdadeira adoração. Ela quer saber aonde adorar. Ela quer saber onde adorar, o que é verdadeira adoração. Vem o primeiro marido, não explica, não ensina. Vem o segundo, não explica, não ensina. Vem o terceiro, também não ensina. Vem o quarto, também não ensina. Vem o quinto, também não ensina. Ela aparentemente desiste. Aparentemente ela não quer mais saber. Ela então começa a viver uma vida errada. Viver como uma prostituta. Que Jesus diz: com quem você está agora, essa pessoa não é sua. Só que Jesus vê dentro dela que ela tem o desejo de aprender o que é verdadeira adoração. E o que Jesus vai dizer? Mulher, você já tiveste 5 maridos. Ninguém te ensinou. O que você está agora não é seu. 6. Eu chego na sua vida como o 7º. Número da perfeição. Se ninguém quis te ensinar o que é adoração, eu te ensino de uma forma perfeita, mulher. Eu posso te ensinar ponto a ponto o que é verdadeira adoração. Abre o seu coração. Do mesmo jeito que Jesus falou com essa mulher, Ele está falando para você hoje. Talvez você tenha vivido uma vida muito difícil, que ninguém te ensinou o que é ser cristão de verdade. Só que hoje, através desse vídeo, Jesus está dizendo para você: do mesmo jeito que eu me revelei para essa mulher, eu também me revelo para você com um detalhe. Eu vou te ensinar pessoalmente o que é verdadeira adoração. Eu vou te ensinar o que é nível espiritual, o que é poder de Deus, o que é caminhar comigo, o que é andar no sobrenatural. Jesus está dizendo para você: hoje eu sou a 7ª pessoa, o 7º marido que você estava precisando, a 7ª pessoa, o número da perfeição, que vai te ensinar de uma forma perfeita quem é Deus, o que é adoração e o que é caminhar com Deus. Hoje Jesus te ensina. Ô glória, vamos continuar. Chega então no versículo de número 23, aonde Jesus ele vai dizer para essa mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um ponto agora um pouco delicado que eu vou tratar. Repara bem que um dos conflitos dessa mulher é aonde adorar.
local geográfico. Amém? Mas os judeus dizem que tem que se adorar no templo. Nós, os samaritanos, dizemos que tem que adorar no monte. Ou seja, um dos conflitos dessa mulher é local geográfico. Aonde adorar? O que Jesus responde? Não sou eu que estou dizendo. O que Jesus responde no texto? Mulher, não é o local geográfico que importa. Não é no templo. Não é no monte. É em todo lugar. Não é no templo. Não é no monte. É em qualquer ambiente. O Pai está procurando, mulher, pessoas que não só dê glória no templo e no monte, que não só ore no templo e no monte, que não só se consagre no templo e no monte, que não só leia a Bíblia no templo e no monte, mulher. O Pai procura verdadeiros adoradores que façam essas coisas em todo lugar, em qualquer ambiente. O Pai procura quem o adore em espírito, desejo dentro e em verdade. Manifestem esse desejo. O que Jesus está dizendo é que todo verdadeiro adorador, ele não precisa de igreja ou de monte, não precisa de local geográfico para manifestar a sua adoração. Isso é muito importante. Só que o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Todo verdadeiro adorador, independente de igreja, ele louva, independente de igreja, ele canta, independente de igreja, ele ora, independente de igreja, ele jejua, independente de igreja, ele lê a Bíblia, independente de igreja, ele se consagra, independente de igreja, ele vive uma vida com Deus, independente de igreja, ele anda com Cristo, ele busca se parecer com Cristo. Vai aqui uma reflexão e uma pergunta: se hoje Jesus decidisse tirar toda a sua igreja da terra, e quando eu digo igreja feita por blocos, igreja feita por mãos humanas, se hoje Jesus decidisse tirar todas as igrejas da terra, você sobreviveria? Sua vida espiritual sobreviveria? Sua vida com Deus sobreviveria? A sua leitura bíblica sobreviveria? Sua oração, sua consagração, louvores sobreviveria? Ou você é do tipo de pessoa que depende de templo, depende de monte para manter uma vida com Deus? Porque o que Jesus está tratando aqui não sou eu que estou falando, é Ele que está falando. Local geográfico não importa, mulher. Todo verdadeiro adorador adora em qualquer lugar. É no monte, é no templo, é em casa, é na faculdade, é no trabalho, é em todo lugar. Ele quer manifestar o seu desejo por Deus. Fica essa reflexão aí para você. Se hoje tirássemos todo o ambiente, igreja se falando, tá bom? De bloco, feita por mãos humanas. Se hoje nós tirássemos todas as igrejas da face da terra, sua vida espiritual sobreviveria? Vai aqui uma outra reflexão. Se tirasse todas as igrejas e você se desviasse, essa é a maior prova que até o momento você foi um falso adorador. Você nunca adorou a Deus de verdade. Porque o que Jesus está dizendo no texto é: mulher, todo verdadeiro adorador, independente do lugar, independente do ambiente, ele adora. E para encerrar, Jesus aqui, quando diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em espírito é um desejo intenso dentro. Só que não fica só no desejo, porque falso adorador também diz assim, ó: eu amo a Deus, eu tenho muito desejo por Deus, ai, como eu amo a casa de Deus. Qualquer falso adorador consegue dizer isso. Desejo dentro. Diz que tem desejo dentro. Só que Jesus diz que é em espírito, desejo dentro.
E em verdade, eles colocam esse desejo para fora, através da sua conduta, através da sua vida de oração, através da sua vida de leitura bíblica, através da sua vida de consagração, através da sua vida de louvor. Eles colocam esse desejo para fora, independente do lugar. Então aqui, de uma forma simples para se falar, o falso adorador, ele diz que tem o desejo, mas não manifesta para fora. O verdadeiro adorador, ele tem esse desejo dentro, que jorra para a vida eterna. E ele segue de práticas que comprove que ele ama essa vida eterna. Reflete aí você, quais são as práticas que comprovam que nós amamos a Deus? Quais são as práticas que comprovam que nós realmente amamos o céu? Eu deixo isso aí para você refletir. Então hoje nós descobrimos o que é ser verdadeiro adorador, o que é ser falso adorador. A sua sede define de quem e de onde você pertence. Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus faz sorriso de crente. Abençoe.